Olá, criptomaníacos! O Bitcoin pode até ser lento, mas ele não fica 17 horas fora do ar. Talvez a pressa seja inimiga da perfeição. No vídeo anterior, eu trouxe para vocês dois fatores que influenciariam no preço do Bitcoin. Um que aconteceria na manhã do dia seguinte, que era um relatório sobre a inflação dos Estados Unidos. Se a inflação estivesse muito alta, isso seria negativo para o Bitcoin. Por quê? Porque a tendência seria o governo pisar no freio, desacelerar com relação ao dinheiro que está sendo injetado no mercado. E se tem menos dinheiro no mercado, tem menos dinheiro entrando nas ações e também no Bitcoin. Mas não foi o que aconteceu. Olhem aí na tela que a inflação nos Estados Unidos desacelerou em agosto e veio abaixo do consenso. Sendo assim, o Estado pode continuar injetando dinheiro na economia, imprimindo dinheiro, que é justamente o que a gente quer. Quanto mais dinheiro de graça, mais dinheiro será injetado nos mercados considerados de risco. Não que o Bitcoin possua risco, mas infelizmente, na visão do mercado, da maior parte das pessoas atualmente, elas entendem o Bitcoin como um mercado de alto risco. Elas não sabem que o Bitcoin é justamente a solução para a inflação. Então, isso acaba sendo extremamente positivo. Nós retiramos da jogada um dos fatores ali e justamente o fator negativo, o fator que poderia jogar o preço do Bitcoin para baixo. Como resultado, só restou o fator positivo, que era qual? O Golden Cross, aquele cruzamento positivo no gráfico que acabou acontecendo também ontem. Olha que maravilha! Aqui a matéria falando Golden Cross do Bitcoin voltou. Mas o que isso significa? Então, esse cruzamento aqui da linha verde com a linha vermelha, né, média móvel de 50 para cima da média móvel de 200, aconteceu e olha o preço. O preço disparou. Sem aquele fator negativo da inflação, só restou o fator positivo do Golden Cross e aí o preço subiu. Se você foi ajudado por essa dica, não esquece de deixar aquele like para contribuir aqui com o canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreve para não perder oportunidades como essa no futuro. Como dá para notar aqui no gráfico, o preço subiu até a região dos 48 mil dólares, que é justamente o topo aqui dessa resistência que eu marquei para vocês, né? Esse retângulo na cor rosa, e está sofrendo resistência aqui. Ele chegou a subir até, deixa eu ver a máxima aqui no dia, 48.455, agora deu uma recuada para os 48.100, tá? Vai ficar brigando nessa região e se conseguir romper, né, fechar o dia acima dessa região aqui dos 48 mil dólares, a tendência é disparar novamente, tá? Então vamos aguardar o fechamento de hoje para verificar a tendência para os próximos dias. E eu coloquei essa seta amarela mostrando aqui o cruzamento, né, o Golden Cross, porque aqui atrás tem uma outra seta amarela mostrando o contrário. Aqui, no dia 19 de junho, a gente teve o Death Cross, que é justamente o contrário do que está passando, né? A gente tem agora, nesse momento, a linha verde, que é a linha rápida, a de curto prazo, cruzando para cima da linha vermelha, e lá no passado foi o contrário. A linha verde, que é a rápida, cruzando para baixo da linha vermelha. Death Cross, um cruzamento negativo, e o que aconteceu na sequência, como vocês podem perceber, foi o mercado desabando. Agora, esse cruzamento positivo está levando a uma disparada no mercado. Então, realmente aqui estamos fazendo o contrário do que aconteceu lá atrás e isso é interessante. Mas fica a pergunta, será que esse Golden Cross é confiável? Será que realmente o preço vai disparar até uma nova alta histórica? Para responder isso, eu trago para vocês esse gráfico aqui que apresenta a performance do preço do Bitcoin após um Golden Cross, após esse cruzamento positivo. Nós temos aqui embaixo todos os anos, né, onde isso aconteceu, onde o Golden Cross aconteceu, 2012, 2014, 2015 duas vezes, 2019 e 2020 duas vezes. Aqui no eixo da esquerda vocês têm o percentual que teve de diferença. E as cores no gráfico representam o tempo que levou para essa valorização acontecer. As barras pretas, que são essas primeiras aqui, representam o período de 1 mês após o cruzamento. Essa barra azul escura representa o período de 3 meses após o cruzamento. Essa azul clara, 6 meses após o cruzamento. E essa cinza, 1 ano depois do cruzamento. Como vocês podem notar, em cada ano que aconteceu o cruzamento, a gente teve um efeito diferente. Em alguns momentos tem uma queda de preço, como nesse momento aqui, né? Você vê que cai mais de 10%. Depois a gente tem aqui
uma mega subida no preço num período mais longo, no caso 6 meses e 1 ano em 2012. Já em 2014, tanto depois de 1 mês como 3 meses, 6 meses e 1 ano, resultou numa queda. Em 2015, no curto prazo foi negativo e no longo prazo foi positivo. E assim por diante. Então você poderia falar, Guilherme, não quer dizer nada. Acontece um cruzamento como esse e tem vezes que ele sobe, tem vezes que ele desce. Tudo bem, mas a gente tem que separar as coisas pelo momento. Nós estamos no momento de bull market, um ano positivo para o Bitcoin. Então a gente não tem que comparar com anos de bear market, de mercado em queda, e sim com anos positivos. Nesse gráfico aqui, a gente tem 2 anos que foram anos de halving, ou seja, de redução da recompensa que leva a um bull market. São os anos de 2012, esse primeiro aqui, e de 2020, onde nós tivemos 2 cruzamentos aqui. Vamos analisar o que aconteceu nesses anos após o Golden Cross. Em 2012, como vocês podem notar, no primeiro mês foi negativo, o preço caiu após o cruzamento. 3 meses depois aqui, estava praticamente no 0 a 0. Só que olha que interessante, 6 meses depois, a gente teve uma alta enorme aqui, ó, de 120%, 130%, como vocês estão vendo no gráfico. E 1 ano depois, ainda era muito positivo, próximo aqui de 80%, 90% de valorização. Então, no geral, foi positivo o cruzamento. 2020, o primeiro cruzamento no curto prazo também foi extremamente negativo, uma queda aqui de praticamente 50%, lembrando que foi aquele momento ali de início da pandemia que derrubou todos os mercados, então um fator externo. 3 meses depois, vocês percebem que já ficou positivo, ao redor de 20%. 6 meses depois, extremamente positivo, acima de 50% de valorização. E 1 ano depois, 283% de valorização. No segundo cruzamento, em 2020, a gente teve uma pequena valorização após 1 mês, uma pequena desvalorização após 3 meses e incríveis valorizações depois de 6 meses e 1 ano do cruzamento. Como dá para perceber, costuma ser um cruzamento positivo, principalmente ali no médio prazo, naqueles anos de bull market, que é o momento que a gente está vivendo agora. Então, realmente é algo a se comemorar. E melhor do que isso, a gente está passando por um momento onde um Golden Cross, esse cruzamento positivo, acontece dentro de um período de 3 meses após a Death Cross, o cruzamento negativo. Isso já aconteceu em alguns momentos na história. E como é que foi o resultado? Vamos abrir esse gráfico aqui, que fica mais claro para vocês. Nesse gráfico, essas linhas pretas na vertical, essa primeira em 2015, essa segunda em 2020 e essa terceira em 2021, marcam os Death Cross, cruzamentos negativos. Já as amarelas, as douradas, marcam os Golden Cross, os cruzamentos positivos. Em 3 vezes na história, que são os momentos que estão vendo nesse gráfico, esse Golden Cross aconteceu até 90 dias após o Death Cross. E olha só que incrível o resultado. Em 2015, o Golden Cross acontece 43 dias depois do Death Cross e olha o resultado na sequência. Incrível valorização de 6.000%, tá? O preço subiu tanto no curto prazo quanto no longo prazo. 2020, o Golden Cross acontece 57 dias depois do Death Cross. Qual o resultado na sequência? Subida tanto no curto prazo quanto no longo prazo, batendo 580% de valorização. Agora, estamos no momento onde o Golden Cross está acontecendo 87 dias depois do Death Cross. Qual a expectativa de vocês com relação ao preço do Bitcoin? Historicamente, a gente tem que estar bem otimista com esse evento. Que tal negociar por P2P o seu Bitcoin e Tether com pessoas de todo o mundo? Na Paxful, você aproveita as melhores oportunidades em diferentes moedas de forma rápida, fácil e segura. Link na descrição. Agora vamos falar sobre o caso da Solana. A Solana, um dos maiores projetos do mercado, uma competidora da Ethereum, que se diz superior à Ethereum, ficou 17 horas fora do ar ontem e precisou resetar a rede para voltar. O problema fez a moeda cair aí 13% no mercado. Eu acho que na semana está caindo cerca de 16%, tá? Então tem uma queda violenta no caso da Solana. E o que aconteceu? Vamos ver se a matéria esclarece para a gente aqui o problema da Solana. A conta da Solana explicou o ocorrido, alegando que o sistema passou a receber uma quantidade insuportável de transações que inundaram a fila de processamento, permitindo bifurcações.
foram aqui 400 mil transações por segundo. Uau! Que rede rápida e escalável, não é mesmo? Enquanto o Bitcoin é limitado com poucas transações por segundo, 7 transações por segundo, a Solana consegue aqui incríveis 400 mil transações por segundo. O problema é que isso não funciona, né? A rede cai, a rede fica insegura, mas as pessoas não estão se importando muito com isso. O negócio é velocidade e aí acontece esse tipo de problema. E aí o que eles fizeram para consertar esse problema? Escolheram aqui validadores que foram eleitos para reiniciar a rede. E a pergunta é, isso aqui não torna a rede centralizada? Você precisa ali escolher um síndico para resolver o problema, você não está centralizando as decisões em cima de uma pequena quantidade de pessoas? Isso aqui não é um risco também para a própria rede? Essa é a pergunta. O que isso nos ensina é que essa busca por tecnologia superior, por mais velocidade, por mais escalabilidade, resulta nesse tipo de coisa. Vamos lembrar, teve a Ethereum foi lançada e aí começaram a reclamar que a Ethereum era muito lenta, 15 transações por segundo. Aí vem a Cardano vai ser a nova Ethereum, porque tem tecnologia superior, ela é mais escalável, ela é mais rápida e tudo mais. E a Cardano tem dificuldade com seus contratos inteligentes, como a gente vai ver mais à frente. Aí vem a Solana, que é a matadora da Cardano, que é a matadora da Ethereum, e assim por diante. Sempre vai surgindo uma tecnologia superior que é mais rápida, mais escalável, blá, 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 blá. O problema é que nada disso importa, como eu falo para vocês aqui no canal. Tudo isso é shitcoin. Ninguém deveria estar se importando com coisas que podem ser solucionadas em segunda, terceira camada sobre uma blockchain de base forte. O que importa na primeira camada é a segurança. Tem que ser uma rede que não aconteça esse tipo de coisa. A rede não pode parar, ela não pode ser dependente de um administrador, um coordenador que vai lá resolver uma queda como essa, e também tem que ser segura contra um ataque dos governos, do Estado. Essas moedas não são, tá? Esses projetos não são. Eles têm a base muito fraca e isso gera esse tipo de problema. Sem falar nisso aqui que o Lorenzo trouxe pra gente no Twitter, né? Se você compra um celular na OLX e vem uma caixa vazia, você caiu num golpe. Se você comprou uma criptomoeda que se diz descentralizada e imparável e ela para e é centralizada, você caiu num golpe. E aqui ele coloca a imagem do site da Solana. Descentralizada e imparável. Será mesmo? Não parece, né? Ela parou e também centralizou para resolver um problema. Então, não serve para nada. Apesar disso, as pessoas vão continuar apostando na Solana e em outras altcoins porque é um cassino. As pessoas querem enriquecer rapidamente. Agora, esses projetos aqui realmente são seguros? Não. Na hora que uma rede dessa é derrubada, ela não serve mais como reserva de valor. O valor que você colocou ali dentro vai sumir, principalmente se ela for derrubada de vez pelo Estado, por exemplo, né? Então, é um risco muito alto para quem aposta nesses projetos. Na minha opinião, eles são interessantes como ambiente de teste para futuras implementações sobre a blockchain do Bitcoin. E claro, para fazer um trade aqui, outro lá, para quem quer aumentar sua quantidade de satoshis, né, sua quantidade de Bitcoin, mas isso é algo difícil de ser feito, né? Nós da Criptomaníacos contamos aí com dezenas de traders nos ajudando, temos dificuldade, imagina uma pessoa que não tem tanta experiência. E sempre que eu critico as altcoins aqui no canal, vem um bando de gente falando que não, a Cardano não tem problema, a Solana não tem problema, a Nano não tem problema. Sempre tem algum defensor de algum projeto falando que ele é perfeito, né? Que ele ao mesmo tempo é descentralizado, seguro e escalável, né? Resolvendo o trilema da blockchain. Aqui está um exemplo da Cardano recente, ó. Aqui também, ó, setembro de 2021, dia 8. Cardano enfrenta problemas de escalabilidade após atualização. Mas ela não era escalável também? Ela não resolvia o trilema da blockchain, então por que está sofrendo problemas com escalabilidade, né? E isso não é uma opinião minha, os próprios projetos que estão dentro da Cardano estão falando isso. Tá aqui, ó. Cardano, a blockchain da moeda digital, está enfrentando problemas com a sua escalabilidade após a mais recente atualização, levantando preocupações sobre o futuro do ativo. A MinSwap, a primeira exchange descentralizada a utilizar o novo recurso, disse ter encontrado problemas graves de escalabilidade, questionando a habilidade da Cardano de
rodar contratos inteligentes. Então é aquilo, né? Esses projetos eles começam a criar coisas, né, aplicativos acima de uma blockchain que não está segura, que não tem esse nível tão alto de segurança e descentralização, e os problemas começam a acontecer. Assim como você começa a fazer um prédio alto em cima de uma base que não está segura. A base ele tem problemas, o prédio todo vai desmoronar eventualmente. Aí na tela vocês têm o famoso trilema da blockchain, não é um dilema, porque são 3 opções, 3 variáveis, no caso, escalabilidade, segurança e descentralização. E a grande questão das blockchains é que elas precisam selecionar 2 dessas qualidades, mas não a terceira. Então elas sempre têm algum ponto negativo. No caso do Bitcoin, ele focou nas 2 de baixo, para ter uma base muito forte, muito firme, ou seja, segurança e descentralização. E ele acaba perdendo escalabilidade. É por isso que o Bitcoin é mais lento e também acaba ficando mais caro quando a rede está congestionada. É esse o motivo de serem poucas transações por segundo, porque se você começa a focar em escalabilidade, tentando aumentar a quantidade de transações que acontecem dentro dessa rede, ela acaba se tornando menos segura ou menos descentralizada. Ah, mas a Cardano não tem esse problema. Tem sim, como eu mostrei nessa matéria aqui, né? Cardano enfrentando problemas de escalabilidade. Ela não consegue resolver esse problema. Ah, mas a Solana não tem esse problema. Tem sim. É por isso que eu mostrei a matéria dela ficando 17 horas fora do ar. Você não consegue ter as 3 coisas ao mesmo tempo. E o grande ponto aqui é que você não precisa de blockchain para resolver o problema de escalabilidade. Isso pode ser resolvido numa segunda, terceira camada. A grande importância da blockchain está aqui embaixo, segurança e descentralização. É isso que a gente não pode abrir mão. Se você abrir mão da descentralização, você acaba com um Pix na mão. É seguro e escalável. Milhões de pessoas podem usar, milhões de transações por segundo. O problema é que depende de um governo central que vai ferrar a sua vida. Se você abrir mão de segurança, você acaba com uma shitcoin que pode ser muito rápida, muito barata, mas vai ser atacada. Então não tem solução. Você precisa ter uma primeira camada, como é o caso do Bitcoin, segura e descentralizada, e aí você cria escalabilidade, por exemplo, com algo chamado Lightning Network. Uma implementação em segunda camada que está se popularizando pelo mundo, ainda bem, se popularizando ao ponto de ser implementada na Paxful, que é uma plataforma P2P, ou seja, você comprando e vendendo diretamente de outra pessoa. A Paxful, no caso, fica como árbitra, como juiz ali no meio para evitar que aconteça algum golpe. Então ela ajuda você nesse processo de conseguir fazer transações dentro de um P2P, inclusive te mostrando a reputação do outro cara que você está comprando ou vendendo sua criptomoeda. E a Lightning Network acabou de chegar oficialmente à Paxful. As transferências de Bitcoin ficaram mais rápidas e baratas do que nunca. Então, praticamente não tem custo para fazer transação em Bitcoin e também é instantâneo. Não tem mais um problema de demorar muito tempo. Isso está implementado dentro da Paxful. Isso chamou tanta atenção que o nosso ídolo Michael Saylor, da MicroStrategy, postou. Tá aqui, ó, a postagem da Paxful e em cima o Michael Saylor falando: em breve, nenhuma carteira de Bitcoin ou corretora de criptomoeda vai ser competitiva se não der suporte ao Lightning. E aqui ele falando, né, feliz com a Paxful, que é muito melhor do que uma corretora comum, justamente por ser P2P, você diretamente com outra pessoa. E aí, como você vai fazer a negociação, é você que discute com o cara. Vai abrir um chat lá e você fala, você vai declarar, você não vai declarar, o que você vai fazer? Se vai fazer transação via banco, como é que vai funcionar? E automaticamente isso acontece dentro da Paxful. É bem simples de fazer, tá? E é uma opção para você que quer comprar Bitcoin sem depender de corretoras aí cheio de burocracia como que a gente tem aqui no Brasil. Se chamou a atenção do Michael Saylor, eu espero também que chame a sua atenção. E se você quiser testar, a Paxful é patrocinadora aqui do canal, tenho orgulho de falar isso, e o link para você ter uma carteira lá na Paxful e fazer essas transações, né, de compra e venda de Bitcoin, de criptomoedas, tá aqui embaixo na descrição. Vai lá, dá uma olhada, porque vale a pena, e agora na velocidade da luz com a Lightning Network. Enfim, o Bitcoin é o Bitcoin e criptomoedas é todo o resto. Muito cuidado com esse resto. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.